você consegue entrar também. Pelo Zoom no computador, consigo. Isso. Deixa eu ver se eu tenho o link. Só um minutinho. Fala que eu estou mandando. A Fernanda, que trabalha comigo, está te mandando no WhatsApp. Pede para ela me mandar já direto pelo e-mail, que fica mais tá bom. fácil de eu abrir no computador. Qual que é teu e-mail? O teu e-mail é? claudiacostin@hotmail.com. Cláudia Costin, tudo junto, Costin com N, @hotmail.com. Já estamos mandando. Muito bom, muito bom. Enquanto ela vai mandando, eu só vou dar aqui falar 2, 3 coisinhas que a gente sempre fala na live, que primeiro, a gente tem live aqui quase todo dia, né, Cláudia? Acho que você também. Eu imagino que você está com prática. Eu estou com prática. Mas mais do que lives. Então, amanhã a gente tem uma live bem legal às 14h, que vai ser o 3º encontro sobre... A gente está fazendo uma consulta pública para um projeto de lei sobre negócios de impacto social. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho aí com o pessoal, a professora Graziella Comini, da FE, da USP, e o Diogo Quitéria, do ICE, para falar sobre negócios de impacto social, amanhã às 14h, também Instagram e Face. Na segunda, a gente vai encontrar a Helena Taliberti, às 18h, é uma economista, para falar nas cidades no pós-Covid-19. Também uma outra live. E na quarta da semana que vem, às 19h, a Laís Bodansky, diretora, né, de cinema, ela é secretária, trabalha na Secretaria de Cultura, diretora da SPCine, que é a cultura pós-Covid. Por enquanto, a nossa cultura, Cláudia, está toda sendo vídeo, né, lives, ouvir música à distância, é o que a gente tem nesse momento, né? Coisa boa, coisa boa. Eu já estou tendo o Zoom, só que alguém precisa me autorizar. Tá aqui, eu que tenho que te autorizar. Agora sim, já estou te autorizando já. Então, você vai entrar. Falando no Zoom, acho que entro direto no... Pronto. Eu vou fechar o Instagram. E fechar o áudio do Instagram, para não dar microfonia. Tá, um momentinho. Pronto. Estamos aqui no Zoom também. Entrou. E aí, Cláudia, só para quem tiver interesse aí de nos ver e ouvir, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 984-05-5460, 984-05-5460, com a ideia da gente poder, com isso, mandar essa live inteira para quem pedir para a gente. Ou no nosso site, que é danielnemberg.com.br. Acho que no Instagram, espera um minutinho que saiu agora. Deixa eu te chamar de volta aqui. Está aqui. Eu tenho que estar nos dois, então. A ideia é ficar nos dois, né? A gente está fazendo porque muita gente prefere o Face, tem gente que prefere o Instagram. Acabei de solicitar de novo. Está aqui. Vamos lá. Deixa eu... Opa, peraí. Está aqui. A gente está aprendendo. Todos nós, faz parte. Bom, só rapidamente, contando aqui, a Cláudia tem um currículo maravilhoso, mas eu vou contar só algumas coisas aí do currículo dela, para que todo mundo saiba. Pronto, agora voltou. Agora os dois estão ótimos. Ela é fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, do Rio. Ela foi diretora global de educação do Banco Mundial e membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela já lecionou na PUC, no INSPER, na ENAP, no Canadá e, mais recentemente, na Faculdade de Educação da Universidade de Harvard também.
e foi também ministra de Administração e Reforma do Estado, quando quase que a gente trabalhou junto, porque, não sei se você sabe, Cláudia, o Bresser Pereira, que foi o ministro antes de você, ele me convidou em 1993 para ficar em Brasília e continuar no ministério com ele, e você estava chegando, mas eu tinha morado 1 ano e meio em Brasília, eu queria vir embora para São Paulo, e aí não fiquei. Ele até hoje sempre fala, olha, se tivesse ficado, tinha, ó, a Cláudia é o exemplo, né? Eu falo, tá bom, Bressa, eu gosto muito dele e a gente sempre se deu muito bem. E ele falou que a Cláudia virou ministra, depois virou secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação da Prefeitura do Rio. Também escreve na Folha, é membro do Comitê Técnico do Movimento da Sociedade Civil, Todos pela Educação, que ajudou a fundar. Não vou contar, tem muito mais coisa. Esse é um resumo, né? Mas é um enorme prazer estar com você aqui, Cláudia. Obrigado por ter aceito o convite. Aliás, só para dizer uma última coisa, quem nos convidou e quem nos contatou foi o Floriano Pêsaro, que deve estar nos vendo também, que é um amigo em comum. Super obrigado, viu, Cláudia? Bom, Daniel, eu também te acompanho há um bom tempo. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o teu papel no Poupa Tempo, que é uma inovação muito bacana, né? Eu sou usuária do Poupa Tempo e lembro cada vez que eu vou lá do papel que você teve nisso tudo, na questão da tecnologia, em uma série de inovações importantes em política pública. Mas nos últimos anos, como você bem falou, eu estou trabalhando basicamente com política educacional. Eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, então pude conhecer muitos sistemas educacionais pelo mundo, inclusive educação para refugiados, até alguns aprendizados interessantes vieram disso. E já deve fazer quase 15 anos que eu trabalho, ou mais até, que eu trabalho só com política educacional, e eu acho que não vou mais sair disso, não, eu adoro. Eu acho que não se constrói desenvolvimento de fato inclusivo, com igualdade de oportunidades, se não houver, não se trabalhar com a política social que mais emancipa, que é a política educacional. Eu concordo inteiramente e acho que você tem toda a razão. Algumas vezes, conversando com meu amigo Alexandre Schneider, eu falo, Ale, uma hora eu vou para a educação, porque é o que eu gosto também, mas daqui a um tempo ainda tem muita coisa para a gente fazer nessa parte de atendimento ao cidadão, que também não é simples. Mas eu queria começar perguntando para você se a educação já foi, você está sentindo uma das áreas mais atingidas por essa pandemia, e se você acha que esse ano de 2020 já é um ano que está perdido para a educação no Brasil. Bom, foi profundamente atingida, né, a educação, por uma série de motivos. E é importante para quem nos escuta e não é da área, que se entenda alguns desafios que a educação brasileira tem. Nós fomos o último país, ou penúltimo país do continente americano a universalizar o acesso ao ensino fundamental. Então, toda vez que algum de vocês escutar aquela narrativa de que escola pública boa era a escola de antigamente, ouçam com desconfiança. E eu vou falar por quê. Porque como eu sou de antigamente, né, eu já tenho 64 anos, e eu vivi nessa escola pública de antigamente. No final da década de 60, só para dar um exemplo, nós só tínhamos 40% das crianças no Fundamental 1. Ou seja, a escola pública de antigamente era boa, entre outros fatores, porque ela era uma escola para os filhos dos letrados, e entre os não letrados, daqueles que tinham um profundo interesse por educação. O grande desafio da educação brasileira, comparada, por exemplo, não vou comparar com a Europa ou os Estados Unidos, mas
com outros países da América Latina, como a Argentina, né? A Argentina, no final da década de 60, todas as crianças estavam na escola. No Chile, na década de 30, quando o Brasil só tinha 21,5% das crianças na escola, nós tínhamos 21,5%, o Chile já tinha 73% das crianças na escola. Então, parte dos problemas que a gente vivia no Brasil é que a gente só conseguiu universalizar o acesso ao Fundamental 1 e 2 no século XXI. Então, é muito recente, a escolaridade dos pais é muito limitada, os anos de escolaridade, e tem uma profunda influência os anos básicos de escolaridade de uma família sobre a aprendizagem dos filhos. Então, nós temos um desafio, e um desafio muito grande de aprendizagem, acho que os resultados do PISA mostram bem isso. Quem conhece o PISA é aquele exame internacional de qualidade da educação organizada pela OCDE, e que mostra que nós estamos entre os 20 últimos lugares, né? Entre os que participam do PISA, são 79 economias, mas nós somos a nona economia em termos de PIB, então não dá para a gente podemos ir mal. E além de irmos mal, nós somos um país, e aí dialoga com a tua pergunta, nós somos um país com grandes desigualdades educacionais. O segundo pior país entre os participantes do PISA em desigualdade educacional. Agora, imagine que venha a pandemia, Daniel, e ao vir a pandemia, as crianças e jovens voltam para suas casas e ficam mais de 2 meses reclusos em casa, com famílias muito desiguais. Só para pegar aquela propaganda lá que o Weintraub pôs na televisão, que não devia adiar o Enem, aquela propaganda que falava, não, porque eu posso estudar, eu tenho livros e eu tenho a internet. Ter livros e ter internet em casa é próprio de famílias um pouco mais afluentes, famílias mais vulneráveis têm essas coisas em casa. Então, se nós não fizéssemos nada, a desigualdade educacional, que já era enorme, ia ficar maior ainda. Muito bom. Deixa eu te pedir um favor, Cláudio, se você puder do celular baixar um pouquinho o som, também está dando um pouco de eco, as pessoas estão falando, não sei se você consegue ali. É que eu nunca fiz os dois juntos. Sim, não, faz parte, não tem problema. Eu tento ser um pouquinho tecnológico, não é simples, mas é só baixar um pouco, está dando eco. Agora ou não? Acho que melhorou, Ou se tiver o fone também para colocar no celular, talvez ajude. Mas se não tiver, não tem problema também. Se eu puser o fone, eu vou ter que ficar segurando ele, mas deixa eu tentar. Ah, não, então deixa. Não quero atrapalhar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Assim, e daí ele tinha que ficar deitado para captar a minha imagem. Então deixa. Ele longe por um tempo enquanto eu conseguir. Depois eu. Não, mas se não der, fica tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Aliás, eu ia te perguntar uma pergunta minha que é muito importante nisso. Eu sinto na minha casa, com os meus filhos que estão na escola e que têm acesso a tudo isso que você falou, que é a inclusão digital, o link da internet, os programas em uma escola privada com qualidade. O que me preocupa muito são as pessoas mais vulneráveis, com uma enorme dificuldade, morando junto com muita gente, então, ou não tem um link adequado, ou não tem computador, ou se tem é um computador que todo mundo precisa usar e no mesmo quarto. Ou seja, a questão da inclusão digital virou uma coisa agora premente, né? Você não acha, Cláudia? Para conseguir ter educação, né? Eu acho que tem dois aprendizados do que nós estamos vivendo agora. E, aliás, era muito importante a gente falar. Eu vejo algumas narrativas que como que os governos não se organizaram para ter a mesma velocidade de resposta das escolas particulares. Então, eu queria lembrar, por exemplo, o que é a rede estadual do Estado de São Paulo, onde nós estamos aqui. São
3 milhões de alunos, né? Então, uma coisa é uma escola particular se organizar, sendo que os alunos já têm internet em casa, e se organizar para preparar uma resposta educacional à Covid. A outra coisa é uma escola, uma rede de escolas que está num fio muito, muito grande. Mesmo assim, eu queria comentar uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, não vamos falar só do estado de São Paulo. Eu, por exemplo, eu mentoro 50 secretários municipais de educação na resposta à Covid e 3 estaduais de educação, sem falar em 2 prefeitos de cidades médias. E o que está acontecendo é um negócio que a história vai contar depois. Porque o que nós estamos fazendo é usando o online, por que é bom que use o online mesmo que não chegue a todos? Porque a gente começa um processo de inclusão digital de professores e alunos. Porque, embora todos os professores certamente já entram em redes sociais ou fazem algumas coisas, uma coisa é entrar em redes sociais, outra coisa é usar para finalidade pedagógica, no processo de... além disso, os alunos também, uma boa parte deles entrava em redes sociais, mas não para aprender. Então, usar o online, mesmo que não pegue todos, né? Por exemplo, no Maranhão, 51% vem acessando a plataforma online, mas isso quer dizer que 49% não chega. Vale a pena usar o online mesmo assim? Vale sim. Por quê? Daí você complementa com televisão, que é algo que Portugal também está fazendo, a França também está fazendo. A França acabou de voltar, mas fez. A Áustria também fez. Usar a televisão para quem não tem acesso ao online. Usar rádio. Quando eu trabalhei no Banco Mundial, nós observávamos como nos campos de refugiados, o rádio era muito usado para dar aulas. E, por exemplo, o Rio Grande do Norte, uma série de municípios do interior está usando rádio para dar aulas, os professores estão preparando suas aulas por rádio. São Paulo talvez não precisa, mas o estado do Maranhão também está usando rádio para chegar onde não chega a televisão e nem o online, e textos escritos, né? Cadernos de reforço, guias, roteiros de aula. Então, de alguma maneira, a educação está chegando a todos. Agora, ultra desafiador para professores, para alunos e para os pais. Você que está vivendo essa experiência de pai com isso, sabe disso, porque pai não é professor, pai é educador. E ser professor é uma profissão bastante complexa. Então, é importante que os pais tenham serenidade, saibam que cabe à escola, por meio dos professores, ensinar, e no final, não é que não vai ser perfeito, porque nem a saúde está sendo perfeita, ninguém estava preparado para essa situação. Eu me lembro que a saúde dizia no começo que vai durar 3 semanas, né? É verdade. Cláudia, uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, queriam que fizesse pergunta para você. Todo mundo parece ter uma premência, uma necessidade de realmente da educação avançar muito no nosso país. E todo mundo fala, mas como fazer isso com rapidez? E eu muitas vezes falo, olha, é um processo, leva tempo, mas eu queria muito ouvir da sua parte o que poderia agilizar um pouco um processo realmente, né, da gente, além do ensino agora ser para todos, ser um ensino com mais qualidade e, de fato, fazer com que a gente consiga passar num outro nível, já está numa situação melhor. Você vê, ou isso leva muito tempo mesmo, vai demorar, tem que pensar para a próxima geração? Qual a tua avaliação? Olha, eu sou uma pessoa otimista, então eu sempre acho que vai dar certo no fim. É um viés
desenho, eu fui desenhada assim, eu não sei ser pessimista. Eu também. E, tendo dito isso, eu queria comentar que tem algumas coisas que o país fez que nos colocaram no caminho certo, depois de fazer várias opções de políticas públicas equivocadas. Então, qual é o nosso problema de aprendizagem? Eu vou colocar com mais clareza. Os países que conseguiram avanços importantes são países que primeiro investiram na educação básica e depois, aos poucos, foram avançando para o ensino superior. O Brasil, por política pública, optou por uma coisa que a Índia também escolheu, que é dizer, olha, vamos investir em ter boas universidades, porque assim a gente cria uma elite informada, iluminada, que vai conduzir um processo de desenvolvimento que depois vai incluir a todos. Isso deu errado no Brasil e deu errado na Índia. Porque a tal elite, quando foi formada, passou a olhar para os interesses dessa tal elite. Compreensível, mas não é que foram pessoas horrorosas que pensaram isso, né? Alceu de Amoroso Lima, que é um grande pensador, defendia essa tese de que a gente investisse primeiro na universidade, que depois isso viria e tudo mais. Infelizmente, até hoje, se a gente olha qual a porcentagem de adultos, né, de 24 a 34 anos, que têm acesso à universidade no Brasil, que têm concluído a universidade no Brasil, é 21%. É muito pouco. Então, apesar, e isso porque nos últimos 15 anos nós estamos aumentando a inclusão no ensino superior. E a gente não investiu no ensino básico como deveria. Apesar disso, a gente passou a medir a aprendizagem. Soa pouco romântico, mas o que a gente não mede, a gente não faz, né? Da mesma maneira que em epidemiologia a gente tem que medir para saber a incidência de diferentes doenças, para pegar uma coisa que está muito visível agora, em educação, eu preciso saber se as crianças e jovens estão aprendendo. E eu preciso saber, inclusive, para o próprio professor poder entender que o aluno dele não sabe determinado tópico. Então, avaliar é muito importante. O Brasil desenvolveu competências de avaliação por meio do INEP, né? No tempo que a Marilena Castro, que é conhecida de alguns de nós, criou quer dizer, o INEP já existia, mas criou essa competência dentro do INEP. E, além disso, o Brasil, nas últimas edições da Prova Brasil, que avalia o 5º ano, o 9º ano e o 3º ano do ensino médio, todas as edições da Prova Brasil, nós melhoramos no 5º ano. Então, de alguma maneira, o ensino fundamental a gente vem melhorando. O 9º ano, nas 3 últimas edições, mas são melhoras menores. A gente está estagnado no ensino médio, tá? E estagnado num patamar baixíssimo. A outra coisa que o Brasil fez de importante foi criar um currículo nacional. Se eu olho no PISA, que é um teste internacional de qualidade da educação, todos os 30 melhores países no ranking têm currículos nacionais. O Brasil achava que ter currículo nacional prejudica a autonomia do professor, que é uma bobagem. Como é que eu vou saber o que eu vou ensinar e o que esperam de mim, eu como profissional, se não existe um currículo nacional? Seria equivalente a dizer, em medicina, não precisa ter protocolos para tratar as doenças, cada médico, ao querer operar o cérebro de uma pessoa, pensa no que ele está inspirado naquele momento, desde que ele tenha o preparo necessário. Não, tem que ter protocolo, sim, tem que ter um currículo. E depois, cada professor vai pôr toda a sua magia no desempenho desse currículo. Né? Para fazer uma metáfora com a música, os músicos tocam a partir de partituras. Uns tocam medianamente, outros põem toda a sua magia
no tocar aquela música que está naquela partitura. Então, esse avanço nós também fizemos, mas nós temos muito mais avanços a fazer. Vou dar um exemplo: melhorar a atratividade da carreira de professor. Nós temos que reter os talentos que a gente já tem na profissão de professor e atrair novos talentos para a profissão de professor. Os salários, desculpe a crise fiscal, mas tem que melhorar. Além de os salários melhorarem, o reconhecimento social da profissão é muito importante. Nós precisamos melhorar o reconhecimento social da profissão. E não é ter peninha de professor. Professor é um profissional, ele não merece pena, ele merece admiração. Ele precisa ser valorizado por meio de admiração. E essa situação que a gente está vivendo com a pandemia nos leva a isso. O que tem de pais que estão me dizendo, eu vi que a Estela entrou aqui, ela falou outro dia que conversou com um grupo de pais que ficam admirados com o que os professores, como é que eles conseguem ensinar, né? Eles conseguem. E o que eu tenho visto nessa pandemia de professores que vão nos lugares mais birutas para entregar textos para os seus alunos, que gravam programas de televisão sem nunca ter feito isso antes, gravam vídeos, viram youtubers, tudo para entregar coisas interessantes para os seus alunos. E eu sei que você tem uma grande admiração pela profissão, né, Daniel? Não, eu tenho. Eu acho que professor é fundamental, eu concordo inteiramente. Aliás, eu tenho visto alguns estados conseguindo aumentar um pouco o salário, e não é só o salário, as condições, né? Porque você, para dar uma boa aula, tem que ter um espaço adequado, tem que ter ferramentas, né? Então, isso é muito importante. Estão começando a chegar um monte de perguntas aqui, todo mundo gostando muito aqui, e uma das perguntas a Sônia faz, durante a pandemia, as matrículas nas escolas públicas, acho que nas escolas privadas, aumentaram 10% em relação ao ano passado. Transferência de escolas particulares para públicas, está acontecendo muito. Será que assim o ensino público irá melhorar? E o pessoal migrando para as escolas públicas, né, que usavam escolas privadas? Olha, a minha experiência de migração, o período que eu tive no Rio como secretária, teve uma migração grande. E não era período de crise fiscal. Mas tem um risco na migração que precisa ser administrado. Normalmente, a classe média, quando sai de uma escola particular para a pública, ela escolhe qual é a escola que ela vai, né? Então, ao escolher, há um risco que a gente precisa administrar, os gestores de política pública, de evitar que essa migração vire uma expulsão de alunos mais vulneráveis dessas mesmas escolas. Tem algumas receitas para olhar de uma maneira mais adequada para as escolas mais vulneráveis, ou que estão em áreas mais vulneráveis. Quando eu estava no Rio, nós tínhamos 155 escolas em favelas conflagradas, ou seja, favelas controladas pelo tráfico ou pelas milícias. E uma das coisas que a gente resolveu fazer é pagar mais para o professor que dá aula nesses territórios. É muito mais desafiador dar aula nesses territórios são essas escolas que precisam dos melhores professores. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes o professor, na medida em que ele consegue mais senioridade, que mais experiência, que ele se torna um bom professor, ou que ele, no concurso público, se saiu melhor, ele escolhe escola e ele acaba escolhendo as escolas que atendem a classe média. Nós precisamos dos melhores professores nas piores escolas, nas piores no sentido de desafios dessa população. Então, a gente passou a pagar mais, a dar um prêmio se as crianças conseguissem atingir determinadas metas muito maior, mais aulas de reforço para essas crianças, mais artes, mais educação física, mais atividade pós-escola, mais laboratórios, mais computadores, e com isso nós conseguimos aumentar o IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, nessas escolas, no Fundamental 2, em 33%. Mesmo assim, não equalizou com as outras. Mas é importante
olhar com muito cuidado para a política pública. Por isso que eu acho que a política educacional, ela demanda líderes que tenham uma combinação de conhecimento de educação com conhecimento de gestão pública, porque é uma gestão bastante complexa. Você tem que entender de logística de distribuição de merenda, de transporte escolar, de coisas que nos cursos de educação não ensinam. Você tem que entender bem de orçamento público. Você tem que, ao mesmo tempo, não perder o foco na aprendizagem. Quer dizer, não perder o foco na aprendizagem, tendo como mantra que nós temos que garantir a excelência, ou seja, altas expectativas de aprendizagem, com equidade, ou seja, altas expectativas de aprendizagem para todos. Fácil de falar, dificílimo. Imagino. O Marco aqui está perguntando, a reabertura das escolas será um misto de aulas presenciais e à distância? O EAD, né, o ensino à distância, agora vai ser tendência ou vamos voltar mais ao ensino presencial quando a gente voltar a sair da pandemia? Qual a tua avaliação, Cláudia? Eu estou acompanhando, eu tenho 2 webinários semanais com ministros de outros países, né? Dada essa minha inserção no Banco Mundial, eu acabei trabalhando no ODS 4, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que é o ligado à educação, eu acabei me conectando com vários ministros de educação. Então, tenho conversado bastante. O que está acontecendo? A maioria dos países, na volta, diminuiu o tamanho de turma, que faz muito sentido, porque nós temos que ter distanciamento social. Então, com essa diminuição, estou segurando aqui o... Se tiver difícil, deixa, tá tranquilo. Só pelo Zoom? Ou como é que... Porque está dando um pouco de eco no Instagram, só se convidar as pessoas para vir e todas aqui para o Face. Talvez seja melhor, porque aí a gente fica mais tranquilo, né? Eu vou tirar, então, porque fica mais fácil de eu focar no que eu estou falando. Então, verdade, tá bom. Tá bom. Pronto. Quem está no Instagram, só convidar para vir ao Face aqui, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Aí eu já me solto, porque eu não sou italiana, mas eu pareço quando eu falo. Para falar. Onde é que nós estávamos mesmo, Daniel? Você estava falando que você estava tendo 2 webinars ou lives com ministros de outros países. Para falar da volta, porque a pergunta do Marco é muito boa. Então, o que eu constato que eles estão fazendo em média? Alguns comentários importantes. Primeiro, creche não está voltando até o final do ano. Tá. Então, 0 a 3 anos, ou alguns países estão voltando com as crianças de 3, mas 0 a 2 anos ninguém está voltando, porque o vírus ainda está ativo. Eles voltaram quando a curva achatou, mas o vírus está ativo, lembrando que coronavírus pode mutar, e pode mutar muito rápido, então quem está imunizado para um tipo não está imunizado para outro, segundo me explicam os epidemiologistas. Se tiver algum presente e achar que eu falei uma bobagem, foi o que me explicaram. Nessas condições, dá para voltar às aulas? Dá quando a curva achatar. O Brasil está fazendo o máximo para não achatar a curva, infelizmente, vamos ser honestos. Mas, quando achatar, a gente vai poder voltar. E algumas diferentes regiões do país, eventualmente, vão poder voltar antes de outras. Ao voltar, você tem que diminuir o tamanho de turma para poder garantir um certo distanciamento social. Para diminuir o tamanho de turma, você pode fazer 2 coisas. Arrumar mais espaços e mais professores, divide a turma em 2. Do ponto de vista fiscal, mesmo nesses países mais avançados, isso não é possível. Não dá para trazer um monte de professor adicional. Então, o que está se fazendo? Uma forma híbrida de estudar. A criança ou jovem fica uma parte da semana em casa,
uma parte da semana na escola. Então, vários países com quem eu conversei, 3 dias na escola, 2 dias em casa, depois os que ficaram 3 dias na escola ficam 2 dias e troca, uma turma está na escola, uma turma está em casa. Com atividades que eles estão chamando lá de aprendizagem, durante a pandemia, aprendizagem emergencial remota, e depois da pandemia, de aprendizagem remota. Aprendizagem em casa ou aprendizagem remota. Uhum. Isso vai desenvolver, Marco, as competências dos professores, não para EAD, porque EAD tem uma complexidade adicional, mas para alguma forma de inclusão digital e de competência digital, eu não tenho dúvida. Nós todos, eu tenho 64 anos, aprendi a usar o bendito do Zoom, eu estou usando quase... E eu consegui, imagina os professores que são mais jovens que eu, então estão aprendendo. Foram feitas formações emergenciais pelas redes, muito insuficientes, mas era o que dava tempo de fazer nessa emergência. Eu acho que as pessoas estão subestimando o que foi a emergência que a gente viveu do ponto de vista da educação. Se deu um monte de desafio para a saúde, imagine para a educação que não está preparada para nada disso. Mas aprendizagens, muitas vezes a gente aprende nas crises. Mais do que nós estamos aprendendo ao fazer. Os americanos usam uma expressão que eu gosto, que é learning by doing. A gente aprende na vida fazendo. Não adianta fazer curso de doutorado em mídias digitais e não usar nenhuma vez. A gente está aprendendo a fazer, e eu acho que sim, você está certo, a gente vai desenvolver muito, e eu acho que o novo normal em educação vai incluir um ensino híbrido. Um mix, né? Mix. Mesmo que a gente não vá ficar dias inteiros em casa e dias inteiros na escola, a gente vai ter como antiga lição de casa, vai ser muito mais assistir vídeos que explanam conceitos e, na escola, usar o professor no seu melhor, que é ser um assegurador de aprendizagens, aplicando os conceitos aprendidos em situações da vida real. Não adianta achar que aprender, por exemplo, a gente aprende na escola a fórmula de Bhaskara, que é da equação de segundo grau. Aí, o que a gente faz de lição de casa? 40 exercícios iguais, algarismos. Tá bom, eu decoro a fórmula de Bhaskara. Para que serve mesmo? Né? Onde a gente se sai mal no PISA? Em aplicar conceitos em problemas da realidade. E é isso que nós precisamos para o século XXI. Menos fórmula de Bhaskara teórica, menos tabela de decorar os elementos da tabela dos elementos, e saber o que fazer na vida real com pensamento científico, por exemplo. Muito bom isso, viu, Cláudio? Porque eu sinto muito isso também, essa aplicabilidade, né, das teorias, e eu sinto que muitas vezes, até nas universidades, né, eu fiz GV e, na verdade, na prática é que eu acabei aprendendo muito mais, porque está muito distante, algumas vezes, o que a gente vê na teoria e a prática é outra, né? Então, é interessante isso que você falou, eu concordo inteiramente com você. Tem uma preocupação de alguns especialistas, né, que o efeito um pouco da crise econômica, né, na evasão escolar, né? E, segundo eles, muitas crianças e adolescentes podem deixar a escola para ajudar na renda familiar. Você tem essa preocupação? E como é que a gente pode fazer para enfrentar esse problema? Porque a crise econômica já está sendo mundial e muito mais aqui também, com os informais, etc. Qual a tua avaliação disso? Olha, isso me tira o sono, porque nós temos um problema adicional que está até mais presente na rede pública do que nas escolas particulares, que é uma brutal defasagem idade-série. Ou seja, o menino
no sexto ano tem que ter 11 anos, ele já tem 14 ou 15. Não é ainda idade para a educação de jovens e adultos, mas ele vai acumulando atrasos. Por que que ele acumula atrasos? Por uma série de fatores. A família migra, aí ele perde tempo de aprendizagem, ou não tem quem olhe por ele, porque uma coisa é adolescente de classe média, que a gente não deixa sair da escola, de jeito nenhum. A outra coisa é se o pai e a mãe estão trabalhando em situações extenuantes e não tem tempo de prestar atenção nesse menino que está se afastando da escola por insucessos, ou por desinteresse, ou por uma série de outras coisas. Infelizmente, nas favelas conflagradas, um dos motivos é recrutamento dessas, especialmente quando eles entram no Fundamental 2, há um forte recrutamento de crianças às vezes de 13 anos, 14 anos, para trabalhar no tráfico ou nas milícias. E isso é um problemão. Ele larga a escola, mas depois, uma hora, ele se recupera e volta. Imagina 2 meses e meio sem aulas. Primeiro, ele perde o hábito. Segundo, se a escola não se conectar a ele, ele perde o vínculo afetivo com a escola. E se, como você disse, Daniel, se os pais perdem fonte de renda, ele vai ser chamado a trabalhar. Daí porque vários secretários estaduais estão fazendo busca ativa dos que não estão participando nas atividades à distância. Então, o Espírito Santo é um exemplo que está fazendo... Eu estou dando todos os exemplos de fora de São Paulo para que vocês, eu suponho que um número grande seja de São Paulo, para entender. São Paulo também está organizado para fazer busca ativa. Mas, e buscar esse menino, e depois, na volta às aulas, e olhar para cada caso que não voltou. E aí, a assistência social, o desenvolvimento social, nós falamos agora há pouco do Floriano, também tem que ajudar nessa tarefa. Nenhuma criança pode ficar para trás. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tempos de quarta revolução industrial. Na quarta revolução industrial, a demanda por trabalho, o que vai sobrar para a gente depois que a inteligência artificial automatizar uma série de processos, são aqueles trabalhos que demandam competências muito mais sofisticadas. Não ter ensino médio significa certeza de não empregabilidade e de desigualdade de renda maior do que a gente tem hoje. E isso é muito, muito preocupante. Muito bem. Eu vou colocar aqui uma questão que também já apareceu uma pergunta, em relação ao Enem. Se a gente pode ter um novo adiamento e até cancelamento, caso a retomada das aulas demore um pouco mais. A Carla aqui está perguntando se você é favorável à realização do Enem esse ano. Eu queria só fazer mais um acréscimo. E aí colocar uma opinião minha, né? Com o atual ministro da Educação, que, no meu modo de entender, vou falar baixinho aqui, é uma tragédia, como é que a gente consegue avançar com um ministro desses e que tem mais dificultado do que ajudado as secretarias estaduais e municipais de educação? Então, Enem e Ministério da Educação. Bom, sobre o Enem, eu escrevi alguns, eu tenho uma coluna fixa na Folha todas as sextas-feiras, amanhã sai mais uma, e eu tenho falado, eu escrevi uma especificamente sobre o adiamento do Enem. Eu achei de uma grande insensibilidade ter demorado tanto, precisou o Senado votar por 75-1 um projeto de lei adiando o Enem, para que o ministro finalmente dissesse, bom, então vamos adiar o Enem em 30 ou 60 dias. Não dá para ter Enem esse ano. Vou falar por quê. Porque nós deveríamos ter, pelo menos, 3 a 4 meses de aula antes de realizar o Enem.
se a gente lembrar que esses jovens não têm livros, não tem muitos dos jovens mais vulneráveis, mas que precisam e têm interesse pelo ensino médio, pelo ensino superior, fazer alguma coisa das suas vidas, e que o Enem é um motivador para fazer bem feito o ensino médio, eu acho que é tirar uma esperança de melhoria de vida de muita gente. Eu ouvi o ministro dizendo que existem cotas para gerar mais equidade, não precisa, esse instrumento, o Enem, não é para gerar equidade. Eu tenho uma teoria diferente. Você, em todos os instrumentos, você tem que equilibrar excelência com equidade. Então, o Enem também tem que buscar equidade, mas não só equidade e excelência. A preparação para o Enem, ela é muito importante, ela promove maior excelência entre alunos de escola pública, inclusive. Se eu sei que eu não tenho a menor chance do Enem, eu não vou levar a sério o meu ensino médio, eu vou aprender menos. Eu acho que é fundamental isso. Voltando à sua pergunta agora, Daniel, o MEC tem um importante papel. Eu acompanhei, conversei com todos os ministros, desde o Paulo Renato, discutindo a política educacional. E tive uma conversa bastante, às vezes com pontos de vista diferentes, mas bastante civilizada, e pude influenciar em vários casos ministros e ser influenciadas por eles. Esse ministro não, pelo que ele falou, nós assistimos ele naquela reunião ministerial, ele disse claramente uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida, quando ele disse, você, se dirigindo aos colegas, falaram de ideias e projetos, eu não estou aqui para fazer nenhum projeto, eu estou aqui para acabar com esse cancro de Brasília, disse ele, e para botar esses vagabundos, inclusive do STF, na cadeia. Essa frase, para mim, explicou a que veio o ministro. Ele não está interessado em coordenar a política educacional. Gente de carreira muito boa, eu morei em Brasília há 14 anos, tem gente muito boa dentro do MEC e dentro do INEP, e que são quadros valorosíssimos. Então, eu não estou dizendo que o MEC como um todo não está coordenando a política educacional, mas a gente sabe do valor de liderança. Você fez também administração, eu fiz administração pública, e a gente aprendeu o valor da liderança. Se a liderança não está interessada nos projetos do MEC, nós não... Com certeza. Uma das coisas que outro dia eu participo muito do grupo de pais da escola dos meus filhos, o WhatsApp, e um pai lá estava reclamando que não estava puxando o suficiente, e uma mãe muito sensível falou, olha, nessa situação que a gente está vivendo, talvez vale mais as crianças, adolescentes, tentarem entender o que está acontecendo, aprender num outro sentido, do que ficar tentando passar toda a matéria. O que você acha disso, Cláudia? Daniel, adorei essa mãe, não conheço, mas eu já estou apaixonada por ela, porque o que ela disse é tão verdadeiro. Essas crianças estão aprendendo muito, mas elas não estão aprendendo alguns tópicos do currículo, que, aliás, deveria ser simplificado para esse momento. Elas estão tendo experiências de vida. Sabe quais são as competências para o século XXI que nós estamos endereçando nesse momento? Adaptabilidade. Adaptabilidade é fundamental na Revolução 4.0. Ou seja, aprender a navegar em situações cambiantes. As crianças estão aprendendo isso como nunca. Resolução colaborativa de problemas com criatividade. As famílias, e agora eu estou me dirigindo às famílias dessa escola que você está falando, que em todas as famílias a rotina teve que mudar profundamente, pais
fazendo ou home office ou, em famílias mais vulneráveis, tendo que sair para trabalhos informais que não deixar de fazer. As crianças aprenderam a desenvolver, a pensar juntos e bolar como agir, desenvolver autonomia. É impressionante, eu tenho netos que estão vivendo isso no Rio de Janeiro, isso. E é impressionante a autonomia ao aprender de uma criança de 7 anos. Olhando as tarefas, vendo os vídeos gravados dos professores, uma série de coisas assim, fazendo as atividades sozinhas. Os professores lá do Rio têm me escrito sobre os alunos fazendo atividades impressas, que é o que tem fora a televisão, e estão conseguindo avançar com autonomia. Então, essa tua ideia de que eles estão tendo aprendizados é verdadeiro. Para além disso, eu acho que um bom tema para as escolas mandarem para os alunos é fazer projetos sobre o coronavírus. Uhum. Sobre o coronavírus, eu estou lendo um fantástico, vou falar dele na minha coluna de sexta-feira, que é sobre a grande gripe, a tal chamada gripe espanhola, que na verdade é americana, porque começou lá, de 1918. Ora, quem viveu essa experiência, viveu uma experiência intensa. A humanidade se beneficiou com avanços científicos que aconteceram nessa época, que era durante uma guerra, inclusive, a Primeira Grande Guerra. Minha mãe foi refugiada de guerra e ela não estudou durante um bom tempo, não conseguiu concluir o ginásio, inclusive. Ela me conta que a família, ela fugiu da Hungria e a família, o grupo que fugiu junto, são cerca de 30 pessoas, eles se dividiram, os adultos, cada um ensinou um pouquinho do que sabia do jeito que podia. Ela lembra cada aula, ela lembra cada coisa, ela contava desse período e dos aprendizados de contar o que aconteceu na Europa nesse período. Nós estamos aprendendo muito. Esse pai que ficou preocupado, ele não precisa se preocupar, porque todos estamos aprendendo muito. Estou falando agora crianças e jovens de classe média. Mas mesmo entre os vulneráveis, há aprendizagens. O que nós precisamos é mitigar o crescimento, os danos que advêm disso no crescimento das desigualdades educacionais. Isso vai ser desafiador. Muito bom, gostei. Sabe que meu sogro, que tem 93 anos e que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele fala que a experiência de ter vivido a guerra, ele adolescente, é uma coisa que você não esquece. Ele conta para os meus filhos isso, né, os netos dele, e ele falando que vocês estão vivendo uma experiência que vai ser inesquecível para vocês. Vocês sempre vão lembrar do que está acontecendo, e isso faz crescer muitas vezes uma pessoa com mais condições, inclusive, que é o de resiliência, de paciência, de conseguir, com as dificuldades, mesmo assim, ir adiante. Né? Muito interessante. A gente está vivendo uma espécie de uma guerra mesmo, né? E isso não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser outra situação. A gente já está quase finalizando, Cláudia, foi muito rápido, mas eu não podia deixar de te perguntar, a gente já está aí mais de 50 minutos, você falando é uma delícia, porque a gente aprende muito, né, sobre educação, isso é maravilhoso. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é justamente em relação à nossa sociedade como um todo, de forma geral. Você acha que a gente vai sair melhor, pior, igual de tudo isso que a gente está vivendo? Eu sei que você já falou que você é um otimista, eu também, mas qual a tua avaliação de tudo isso, né? Olha, nós estamos vivendo algumas crises simultaneamente. A crise sanitária, né, a crise do novo coronavírus, que é uma crise terrível, né? Nós já morreram mais de 33 mil pessoas, então, de fato, não é uma gripezinha, estamos vivendo uma situação muito triste. Fica aqui um carinho para o secretário estadual de Educação de São Paulo, que foi entubado hoje, não só está internado, mas hoje começou a receber oxigênio, o que quer dizer algum nível de complicação do seu estado.
E estamos vivendo uma crise econômica brutal, brutal. E o Brasil já não estava bem antes da crise econômica. Teve uma leve recuperação, então ele se posiciona mal em relação à perda de renda que a gente vai ter nesse período. Uma crise educacional, como eu disse, porque afeta a educação, sim, o que está acontecendo, e uma crise institucional, uma descrença profunda na democracia. E isso talvez seja a crise que mais me preocupa, porque quando a gente acabar de lidar com as perdas das pessoas queridas, com o sofrimento que a gente tem, se a gente desconstruir a nossa democracia, vai levar um tempão para reconstruir. Quem lê textos sobre o entre guerras sabe os riscos que nós estamos vivendo. Lógico que a história não se repete da mesma maneira, mas nós estamos muito polarizados, muito discurso de ódio, muita descrença em instituições que nós levamos bastante tempo para construir. E a democracia, né, todo mundo cita o Churchill, e eu vou ter que citar também, ela muitas vezes parece uma velha senhora flácida, pouco viril, né? Aquela coisa, né? Tem que conversar com todo mundo, vai tão devagar. E, às vezes, a juventude, num ímpeto de vamos fazer as coisas assim, serem mais fortes, mais firmes. E cada vez que eu ouço isso, eu lembro da juventude inglesa na época do Hitler. Houve um encantamento da Inglaterra, da juventude inglesa com o Hitler e com Mussolini, porque esses, sim, eram firmes, eram fortes, iam lá, faziam, arrebentavam. E 6 milhões de judeus depois, uma guerra que destruiu a própria Alemanha e uma série de países depois, eles aprenderam as lições do que significa alguém que com muita virilidade e força vai na direção errada. A grande vantagem da democracia é que tem sistemas de equilíbrio, né? Balanço e contrabalanço, né? Eu ia falar checks and balances. Checks and balances. De equilíbrios. É fundamental que talvez a gente não vá tão depressa na direção correta, mas a gente vai construindo consensos. E um dos consensos que a gente conseguiu construir ao longo dos anos é o de que há problemas que afetam um único país, e tá bom, lá dentro daquele país são resolvidos. E há problemas que afetam a humanidade. A poluição do ar, para não pegar a questão ambiental inteira, não tem fronteira que barra o ar. O que eu faço de errado com desmatamento afeta os países vizinhos, é o ar da humanidade. O que eles fazem de errado afeta a nós. Nós somos uma única humanidade e nós temos que nos unir na solução de problemas comuns. Então, eu tenho esperança, sim, porque eu acredito em cidadania global, em as pessoas se perceberem como cidadãos de comunidades interconectadas, local, nacional, planetária. E eu acredito na vida nesse planeta. Talvez minha geração não vai resolver esse problema, mas quem sabe a geração que está nos ouvindo, você que é mais jovem que eu também, não muito, não muito. Mas... Cláudia, tremendo prazer falar com você, aprendi muito hoje, e para quem quiser ver aqui a live completa, escreve para danielnemberg.com.br, e só tenho a te agradecer, Cláudia, super obrigado, e a gente ficar em contato, porque quero continuar aprendendo aí, leio tuas colunas toda sexta também na Folha, sou leitor e gosto muito, viu? Deixa eu só falar uma mensagem final. Lógico. Eu respondo perguntas sempre no Twitter. Eu escrevo muito no Twitter, não escrevo sobre Bolsonaro, sobre essas coisas, já tem um monte de gente falando. Eu escrevo só sobre educação,
ciência, tecnologia e cultura. Então, quem pergunta, se gostaria de depois fazer, é @Cláudia Costin. Muito bom. A gente vai colocar no nosso também para lembrar isso. Todo mundo que quiser, eu coloco na minha página, viu, Cláudia? Muito legal, viu? Obrigado e vamos ficar em contato. A gente se vê de vez em quando aí nos eventos judaicos também. E é sempre um aprendizado enorme estar com você aqui, viu? Obrigado mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade. Tchau. Tchau. Um beijo grande para todo mundo. Até a próxima. Tchau, gente.